Qual o testemunho que nós temos de Noé na Bíblia? Nós podemos acusar Noé de querer se embebedar, de querer ficar nu, mas sempre ele vai ter o quê? Alguém em defesa dele. Quem é esse alguém? O próprio Deus. Olha, Deus diz aí, a respeito de Noé, fala da sua justiça, da sua santidade, da sua separação para Deus, sua fé, sua vida diferente dos outros. Deus encontrou Noé no meio daquela geração toda pervertida, encontrou Noé diferente deles. Deus dá testemunho, ainda diz, olha, em Ezequiel aí, Deus dá testemunho disso aí, mesmo que o que? Noé, né, o Daniel e o Jó estivessem no meio da cidade de Jerusalém, eles escapariam pela sua própria justiça, mas os outros não. Então ele dá testemunho, ele está dizendo, olha aí, Noé é um exemplo de um homem íntegro. Deus diz lá, através de Pedro, que Noé é o quê? Pregoeiro da justiça. Então a Bíblia dá um bom testemunho, um excelente testemunho de Noé. É uma coisa interessante. Como nós somos conhecidos no céu? Então aqui na terra, a gente pode ser conhecido de diversas maneiras. Mas o importante é ser conhecido no céu. Como nós somos conhecidos lá? Vemos o exemplo de Jó. Como Jó era conhecido no céu? Deus deu testemunho de Jó. Disse que ninguém é como Jó. Então falou da integridade de Jó, da paciência de Jó. Aqui a Bíblia fala, dá testemunho de Noé. Então nós devemos acreditar nesse testemunho. Deus é que está defendendo. Deus não é corrupto, Deus não mente, então o testemunho de Deus é verdadeiro. Quando Deus dá testemunho de Noé, é porque Noé era íntegro. Então nós devemos crer o quê? Olhando para o testemunho de Deus a respeito de Noé, nós devemos acreditar que Noé não teve então a intenção, ele não premeditou, não teve a intenção de se embriagar. Também ele não premeditou, nem teve a intenção de ficar nu diante das pessoas, ou seja, da sua família. Ali a família dele o que eram? Os filhos, as noras e a sua esposa. Então podemos deduzir que Noé plantou a vinha, vamos que demorou aí um ano e meio, 2 anos cuidando da vinha, a vinha produziu uvas, ele foi tomar o resultado do seu trabalho, se agradou, ficou satisfeito, produziu, então ele vai toma em excesso, ou aquilo que ele guardou acabou fermentando, e ele sem perceber ficou bêbado, e ficou sem noção, bêbado fica sem noção do que está fazendo, e acabou então que ele ficou embriagado, e acabou tirando a roupa. Nós podemos ver um exemplo interessante sobre isso com Ló. As filhas de Ló deram vinho para Ló beber. E Ló ficou bêbado. Acabou o quê? Elas tendo uma relação sexual com seu pai. Todas duas, a mais velha e a mais nova, todas duas ficaram grávidas, todas duas tiveram filhos. Então daí o que veio? Veio o povo de Moabe e o povo de Amon. São os descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então isso aconteceu logo após o que? Sodoma e Gomorra serem destruídos por Deus por causa da imoralidade que ali havia. Do mesmo jeito, Jesus disse que no tempo de Noé, olha só, Jesus está dizendo isso em que contexto? De Mateus 24, falando o quê? De juízo que vem. Está falando de escatologia. Então Jesus disse, olha, assim como era nos dias de Noé. O que eles faziam no dia de Noé? Tem gente que fala assim, não, Jesus está dizendo que eles estavam ocupados demais. Não é só porque eles estavam ocupados. Deus não mataria toda a raça humana só porque eles estavam ocupados. Fazendo o quê? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. O que tem de errado de comer e beber? Nada. O que tem de errado de casar? O que tem de errado de se dar em casamento? Nada. Não é isso. Não é porque estavam ocupados. Por que morreram todos no tempo de Noé? Por quê? Quando fala comiam e bebiam, está dizendo o quê?
esse comer aí era o que? Glutonaria, comiam excessivamente, comiam tudo que viesse para comer. Sendo que nós vamos ver que quando Deus fala com Noé para colocar os animais na arca, ele diz 7 casais de animais limpos, 2 de impuros. Então já havia separação entre animais que poderiam ser aproveitados pelo homem e animais que não poderiam ser aproveitados pelo homem. Mas, no tempo de Noé, nós vamos ver que os homens faziam o quê? Comiam de tudo que viesse para comer, sem perguntar nada para Deus, sem querer saber de nada. Então, nós podemos crer aí que antes de Noé entrar na arca, os homens já estavam comendo de todo tipo de animal, sem a permissão de Deus. Então aí comiam, quer dizer isso, comiam. Era o que? Glutões, comiam excessivamente coisas que não poderiam comer. E bebiam. Então esse bebiam aí não é porque só tomavam suco de uva, não. Eles propositalmente faziam com que a uva fermentasse e bebiam para se embriagar. Então comiam e bebiam aí, era o que? Glutonaria e bebedice. Depois casavam-se e davam-se em casamento. O que quer dizer isso? Que no tempo ali de Noé, antes do dilúvio, nós estamos dizendo o que acontecia. Casavam-se e davam-se em casamento, quer dizer o quê? Viviam em prostituição, em fornicação, em adultérios. Então, não davam valor nenhum ao casamento, à instituição que Deus criou. As pessoas casavam-se, separavam-se, casavam com outra. Então era adultério, era prostituição, era lesbianismo, era aí homossexualismo, tinha de tudo ali. Assim como no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, já havia ali. Os homens que queriam ter sexo com homens, queriam até com anjos, queriam fazer isso. É o que se entende aí claramente. Então veja só, Jesus está falando nesse contexto. Então ele está dizendo assim como era no tempo de Noé. Então, o que eles faziam lá? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Então, viviam na glutonaria, na bebedice e no sexo livre. Nós estamos vivendo isso hoje? Estamos, e Jesus disse, assim como esses dias de Noé serão os dias que vão o quê? Preceder a sua vinda. As pessoas estarão fazendo isso, estarão vivendo nesse pecado terrível. Naquele tempo, estavam tão ocupados nisso, no pecado, e Noé pregando, eles, quando perceberam, acabou o tempo. A chuva começou, a arca subiu e todos morreram. Assim também, na vinda de Jesus, o mundo estará tudo ocupado em tanto pecado, tanto nojo, tanta coisa errada, que as pregações serão feitas e as pessoas não vão dar o menor valor. Jesus vem, leva a igreja, arrebata a igreja. Aí as pessoas vão, está perdido o arrebatamento. E outros nem vão perceber nada mesmo. E entra então o quê? O período de juízo de Deus sobre a terra. Então nós vamos estudar agora o problema aí de Noé. Depois de embriagado, ele lança então a bênção sobre o seu filho Sem e Jafé. Por quê? Porque eles não foram ver a nudez do seu pai, pegaram a capa, foram andando de costas, cobriram o seu pai. Então, por causa disso, eles receberam bênçãos do seu pai. E vamos ver que Canaã, que é filho de Cã, Cã foi aquele que viu a nudez do seu pai. Ao invés de ajudar o seu pai, o que ele fez? Ele foi contar para os seus irmãos. Então, além de olhar a nudez que ele não devia ter olhado, ele ainda vai contar para os seus irmãos com crítica. Então, o que acontece? Quando Noé cura aquela ressaca dele ali, né? Quando Noé está agora sóbrio, o que ele faz? Ele fica sabendo o que aconteceu, então ele lança essa bênção sobre Sem e Jafé pelo bem que eles fizeram, e lança a maldição sobre Cã, mas aí ele fala Canaã, porque já é o filho de Cã. Então a maldição vai passando de pai para filho. Então toda aquela família foi amaldiçoada. Nós vemos o resultado disso quando
quando o povo de Israel vai entrar em Canaã, ali era o território exatamente onde as tribos descendentes de Cã estavam, que era o quê? Canaã. Então toda aquela região é chamada o quê? Os cananitas. Então Josué é mandado o quê? Destruir aquele povo, matar todo aquele povo. Tudo era descendente de quem? De Cã, que era pai de Canaã. E você pode ver aí no mapa quais as tribos que existiam ali, tudo descendente de Canaã. E foi dada a ordem então para Josué invadir, matar todos, destruir todos e tomar posse daquela terra, que seria a terra de Israel agora. A nossa lição aí tem as seguintes partes. Primeira parte, a vinha de Noé. Tópico 1, a destemperança do patriarca. Tópico 2, a irreverência de Cã. Tópico 3, o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Na parte 2, nós temos aí o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Tópico 1, a maldição de Canaã. Tópico 2, a bênção de Sem e Jafé. Na parte 3, cumpre-se a maldição de Canaã. Tópico 1, Canaã perde a sua herança. Tópico 2, a bênção de Sem na pessoa de Israel. Tópico 3, Jafé participa da bênção de Sem. Vamos então à introdução da nossa lição, que diz: a história de Noé e de sua família não se encerra com sua saída da arca. Houve um fato triste que trouxe o julgamento a um de seus descendentes e a futura divisão das terras do novo mundo. Esta lição nos mostra o quanto devemos ensinar nossos filhos sobre o respeito para conosco e o preço que se paga por não se ter o devido cuidado no tocante à embriaguez, mesmo para aqueles que já nasceram de novo. Se por um lado a Bíblia nos adverte sobre o mau uso do vinho, do qual o crente deve se abster, por outro lado nos é dito sobre a consequência da bebida e do deboche no lar de pessoas que conhecem a Deus. Portanto, eduquemos a nós mesmos e aos nossos filhos. Então, depois que Noé sai da arca, junto com seus filhos, com suas 3 noras, com a sua esposa, e os animais saem ali, Noé agora é responsável por povoar a terra, por cuidar de tudo, de fazer também com que haja o quê? Justiça, haja paz, haja união entre os povos que vão começar agora. Então veja bem que Noé é um exemplo para nós agora de um homem de Deus que tem uma família para cuidar, uma família para estruturar. Agora, essa família de Noé mostrou que é uma família o quê? De pessoas obedientes ao seu pai, ao seu líder. Tanto é que eles ajudaram seu pai durante esses 100 anos de pregação e construção da arca. Então, esses 100 anos, a família de Noé estava ali. E quando Noé entra na arca, sua família está com ele. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 11, diz que para a salvação da sua família, Noé construiu a arca. Então, Noé pensou na salvação da sua família e, através dessa obediência dele, dessa fé em Deus, então ele constrói a arca e, quando a sua família entra e a chuva começa, o dilúvio vem, ele então consegue o quê? Que a sua família seja salva. Todo mundo pereceu, mas a família de Noé permaneceu viva. Por quê? Porque Noé tinha fé em Deus e obedeceu a Deus. E sua família, por que escaparam? Porque foram obedientes ao seu líder. Foram submissos ao seu líder. Então, era uma família boa. O problema é que sempre existem aqueles que parece que está tudo bem, mas de repente a pessoa se revela diferente, se revela como uma pessoa que não tem respeito e que é irreverente. Então a família tem que ser criada, cuidada, para que haja respeito. Então o pai, o líder de família, que muitas vezes não é só mais o pai, mas também o quê? O sogro, também o quê? O avô. Então ele tem que viver de tal maneira que dê bom exemplo à sua família. Nós vamos ver aqui que tanto a embriaguez, é um péssimo exemplo, quanto também o que? A nudez.
Então, pai de família, aí um avô